Aí pessoal, dando continuidade então ao nosso conteúdo, hoje vamos trabalhar aqui dentro de eletricidade, vamos trabalhar dos geradores. O que são geradores? Geradores são todos aqueles instrumentos que transformam qualquer tipo de energia química, mecânica em energia elétrica. Isso é um gerador. Então, vamos dar um exemplo. O motor de um carro transforma energia mecânica em energia elétrica para fazer que o carro funcione. A pilha transforma energia química em energia elétrica para fazer que o aparelho, o nosso controle da TV funcione. O próprio aparelho celular funcione, porque ele é composto por uma bateria, e assim sucessivamente. Então, são geradores. Tem mais uma porção de transformações que eles fazem. Dentro dos geradores, nós vamos ter o que nós vamos chamar de força eletromotriz. O que seria força eletromotriz? É aquele trabalho realizado pelo gerador quando ele está liberando energia para fazer essa conversão. E para fazer isso é sempre em frações de segundos, então vai haver o tempo. Eu coloquei aqui que a força eletromotriz é o trabalho realizado dividido pela quantidade de energia. Lembrando que a potência do trabalho realizado se calcula o trabalho dividido pelo tempo, e a intensidade de corrente é a intensidade de carga que está passando aqui dentro desse gerador, também dividido pelo tempo. Um lembrete que eu coloquei aqui, que considerando-se que a variação do tempo é o deslocamento das cargas, então, se a variação do tempo é o deslocamento das cargas, a força eletromotriz nada mais é que ela é representada pela letra E. Esse E aqui pode ser dessa forma ou assim, tanto faz, tá? Ela pode ser assim ou assim, não muda. E a força eletromotriz ela vai ser calculada da seguinte maneira: se o trabalho dividido pelo tempo, a quantidade de carga que está passando dentro da fém, dividido pelo tempo também, então eu vou só substituir trabalho dividido pelo tempo, potência. Quantidade de carga pelo tempo, intensidade de corrente. Então, por isso que aqui nesse meu desenho eu tenho um gerador. Eu tenho aqui a intensidade de corrente que está passando aqui. Eu tenho o meu gerador, que ele está liberando 8 volts. Esse gerador possui uma resistência e vai ser representado pela letra R minúscula. Então, o Rzinho aqui do gerador. E o R que está sendo alimentado por esse gerador. Vou dar um exemplo. Digamos que é uma lâmpada ligada a ele. Então, essa é a resistência da lâmpada. E essa é a resistência do gerador. Sempre a resistência do aparelho que consome energia é maior do que a do gerador. Senão não vai dar equilíbrio, não vai funcionar. Muito bem. Eu trouxe a equação do gerador aqui também, mostrando para vocês. Aqui só o gerador, ele tem uma resistência, aonde vai passar a intensidade de corrente, é nesse sentido aqui, de A para B, e também uma tensão. Bom, a equação característica de um gerador, ele é dado pelo quê? Por alguns elementos visto lá quando a gente viu as leis de Ohms. Ou então, nós temos que entra uma potência total dentro desse gerador, parte dela é consumida por essa resistência que tem aqui, e o restante é liberado em potência útil, que vai alimentar todo o circuito, e também aquela que é perdida por aquecimento. Então nós vamos ver mais para frente que nenhum gerador, nenhum motor vai ter 100% de rendimento. Não existe. Tá? Não existe. Para a gente então determinar e finalizar e poder obter a equação dos geradores, nós vamos substituir potência total, E vezes I. Calculamos aqui em cima. Está ali. Potência útil, U vezes I. Potência dissipada, R vezes I ao quadrado. Temos ali. Então, para mim chegar na equação do gerador, o que eu vou fazer? Eu tenho intensidade de corrente no primeiro membro, no segundo membro do primeiro termo e no segundo termo do segundo membro. Então,
eu vou dividir tudo isso aí por I. Então, E dividido por I vai ficar E. U dividido por I vai ficar U. R vezes I ao quadrado dividido por I vai ficar R vezes I. Muito bem. Então, essa seria uma equação. E se eu substituir, passar o U para cá e a força eletromotriz para lá, então aqui eu tenho a força eletromotriz isolada. Vai ser U igual a R mais U mais R vezes I. Se eu isolar, passar o meu U para cá, ele vai passar menos. Passar isso para lá menos, vou multiplicar por menos U, então vai ficar tensão igual a força eletromotriz menos a resistência vezes a intensidade de corrente. Então essas são as duas equações características. O rendimento do motor, ele é representado pela letra grega eta. Eta é um N com a perna comprida, eta. Okay? E para mim calcular esse rendimento, eu necessito da potência útil, aquela que ele utilizou, pela potência produzida, pela total, sempre o menor dividido pelo maior. Por isso que nós nunca vamos ter 100% de rendimento. Eu posso escrever dessa forma, ou então, a tensão, que é a nossa DDP, já vista em conteúdos anteriores, dividido pela força eletromotriz, que é todo o funcionamento do gerador, vezes 100%, que vai me dar a minha unidade de medida de rendimento. Dentro do nosso conteúdo, eu posso também, quando o gerador não está funcionando, então, se eu colocar aqui assim para vocês e eliminar o gerador, aqui ó, então se eu elimino o meu gerador, o que vai acontecer aqui? Eu eliminando o meu gerador, a minha tensão que vai ser alimentada para ele vai ser nula. E aí eu vou chamar de intensidade de corrente de curto-circuito, que é dado então pela FEM dividido pela resistência do aparelho. Tá aqui. Então aqui é um exemplo quando a gente vai falar de intensidade de curto-circuito. Muito bem. Para não ficar somente em teoria, trouxe um exemplo para vocês. E o exemplo diz assim: no circuito encontra-se a resistência do gerador, a força eletromotriz do gerador, que é 8, a resistência do consumidor, que é 3 ohms, e ele pede para calcular a DDP que está alimentando o circuito, porque a DDP? Porque ele vai ser oriundo lá da equação característica, lembrando que o gerador vai liberar, vai transformar energia, então ele vai gastar um pouquinho, e o rendimento. Então, para isso, vamos, primeiro de tudo, vamos abrir um espaço aqui para nós, abrir um espaçozinho aqui, tranquilo, para poder trabalhar. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Então, primeira coisa. Esse meu desenho está aqui. Eu tenho a resistência do gerador e a do receptor. Ou seja, da lâmpada, por exemplo. Eles estão em série. Então vamos lá achar a resistência equivalente. Primeiro de tudo, REC. Que vai ser R. Até vou colocar o Rzinho mais o Rzão. Então, o REC vai ser igual a 1 mais 3. Logo, 4 ohms. Achei a resistência. Para mim calcular, então, agora a minha DDP, eu vou precisar aqui ó, da intensidade de corrente. E para mim calcular a intensidade de corrente, nós vamos ter que buscar um pouquinho o que a gente viu no conteúdo anterior. Então, o que nós temos de informação? A força eletromotriz e a resistência equivalente. Então, lá na lei de Ohm, nós tínhamos uma expressãozinha assim, ó, que U é igual a R vezes I. Então, agora aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos trocar a tensão pela FEM, a resistência pela resistência equivalente, REC, vezes a nossa intensidade de corrente.
Substituindo, então, vamos ter 8 igual... 8 igual a 4 vezes a intensidade de corrente. Esse 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Logo, I vai dar 2 amperes. Calculei o I. Tenho a minha resistência do gerador. Tenho a FEM. Vou calcular a tensão. Então, letra A, U, que é o que nós estamos querendo saber, DDP, igual a E menos R vezes I. Portanto, U igual 8 menos 1 vezes 2. U igual a 8 menos 2. 1 vezes 2, 2. Logo, minha tensão, 6 volts. O rendimento do gerador, o nosso N, agora eu tenho o U, que é 6, a minha tensão, que é 8, então a letra B vai ser igual a U dividido por E vezes 100%. Ou seja, N igual U 6 dividido por 8 vezes 100%. Velho bom tradicional, 600%, dividido por 8. Então, nós vamos chegar a um rendimento de 75%. Muito bem. Então, esse é o rendimento desse gerador que tem uma FEM de 8 volts. Certo, pessoal? Um abraço, assistam os vídeos, se prepare para o Enem e não desanime.